paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos à lição 6, classe de adolescentes, mantendo-se puro na sociedade. E aí, professor, está assustado para falar desse assunto? Vamos juntos aprender a lidar com este assunto que é bíblico, atual e necessário ser abordado à luz da palavra de Deus. Eu sou o Diácono Denis Pereira. É um prazer receber você por aqui no nosso canal. Estamos aqui todas as semanas com as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do nosso canal. Somos mais de 21 mil inscritos. É muito importante, faça parte disso. Inscreva-se aí agora, clica nesse botãozinho vermelho, clique no sininho também, curta o vídeo, dê like no vídeo e comente o vídeo. No final do vídeo eu subo uma tela com os últimos comentários. O seu pode aí aparecer também. E conheça o nosso ministério, nossas redes sociais estão todas aqui na descrição dos vídeos. Pegue lápis, papel, caneta, sua revista e vamos aprender sobre este assunto tão atual e necessário para os dias de hoje, mantendo-se puro na sociedade. Lição 6, classe de adolescentes. O texto em destaque desta aula está em Efésios 5:3. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Nós precisamos ter cuidado com alguns tipos de conversa. Nós falaremos então hoje sobre sexo. Vamos falar sobre isso. A palavra sexo recebe 338 milhões de acessos no Google por mês, mais de 4 bilhões de acessos em um ano, tornando-se uma das 5 palavras mais acessadas. Se levarmos em conta que os adolescentes são os que mais consomem conteúdo da internet, entenderemos que eles estão procurando respostas, porém muitas das vezes no lugar errado. O professor precisa dominar o assunto para não se sentir desconfortável, para abordar de maneira tranquila, aberta e digna, sem timidez ou receio. Aliás, é preciso estar pronto para ouvir todas as perguntas que eles tiverem, mesmo que não se saiba a resposta de imediato. Aliás, tenha cuidado ao dar respostas. Nós não temos que responder sobre tudo e nem todas as questões. Na EBD, nenhuma pergunta é proibida, porque é o ambiente ideal para ensinarmos corretamente de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que eles precisam ter liberdade para perguntar, porque quando eles perguntam, nós descobrimos como eles pensam. Então deixa eles perguntar à vontade. Por mais absurda que pareça para você a pergunta, é melhor eles perguntarem para você na sala da aula bíblica do que perguntarem para o professor na escola. Inclusive, fala para mim aqui nos comentários se aí na tua igreja esse tipo de lição acontece normalmente ou se tem algum problema. Você sabe que tem algumas igrejas que evitam esse tipo de lição. Depois ficar reclamando aí quando as coisas erradas começam a acontecer. Eu quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem um link para baixar o material de apoio em PDF para você encaminhar para os teus alunos, para você usar na preparação de sua aula. Tem um link para você me chamar no WhatsApp. Nós temos grupos de professores da escola dominical no WhatsApp, tá certo? Por que Deus criou o sexo? Estou dizendo sexo porque hoje nas redes sociais falar algumas palavras elas derrubam o vídeo. Sexo. Por que Deus criou o sexo? Pode ser que você acredite que não deveríamos tratar a respeito deste assunto na escola dominical. Alguns professores, alguns pastores pensam isso. Só que esse é um tema bíblico, embora seja algo complicado de falar e estudar, o que pode nos deixar bastante envergonhados. Agora, Deus criou o sexo. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha criado, e eis que era muito bom. Como brinca ali o pastor Cláudio Duarte, Deus não fez o ser humano inteiro e na parte sexual ele foi lá e mandou o diabo fazer. Não, foi Deus que criou todas as coisas. Deus criou o sexo, sim, foi ele que criou o homem como um todo, inclusive a nossa sexualidade. E tudo que ele criou é bom, então o sexo é bom. É uma bênção de Deus e essencial para o projeto de Deus chamado família. Tudo que Deus criou é bom.
Agora, qual o propósito da sexualidade? Procriação, perpetuação da espécie, não é? Deus deu ao homem esta honra, este privilégio, está em Gênesis 1:28, encha, multipliquem-se, né? Unidade, companheirismo, Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai, sua mãe, e os dois se tornarão uma só carne. E divertimento, prazer, sim, Provérbios 5:18-19, que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude, que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que o seu seio te satisfaça em todo o tempo e que tu seja sempre arrebatado pelo seu amor. Isso aqui está falando da prática sexual entre marido e mulher. A tática do inimigo é fazer com que nossa sexualidade seja doentia para distorcer tudo que a palavra de Deus estabelece como bênção, destruindo valores e princípios fundamentais para o perfeito funcionamento da família. Princípios para uma sexualidade saudável. Anote aí. Entre homem e mulher dentro do casamento. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13 e versículo 4. Que o casamento seja honrado entre todos e a cama sem mácula, porém aos prostitutos e adúlteros Deus aniquilará, Deus os julgará. Então, a sexualidade dentro do casamento, ou a prática sexual, que a sexualidade envolve a nossa vida como um todo. A prática sexual, ela tem a ver com pureza, bênção, alegria, carinho, amor, bem-estar, companheirismo, cumplicidade, altruísmo, santidade, prazer e unidade. É coisa do céu. Muito bem. Um plano oposto ao plano de Deus, não é? Que é isso que o inimigo ele vai fazer. Ele vai sempre procurar destruir aquilo que Deus criou. Ele não pode destruir a Deus, então ele procura destruir a sua criação. O impulso sexual caracteriza o instinto de preservação da espécie. Professores, pastores, prestem atenção nisso aqui. Cuidado para não criminalizar, eu uso essa palavra, no sentido de tratar como pecado impulsos sexuais. Os impulsos sexuais fazem parte da nossa natureza. Nós fomos criados assim e são essenciais para a preservação da espécie e, portanto, do casamento e, portanto, da família e, portanto, da igreja. Então, os impulsos sexuais, os desejos em si, não devem ser tratados como pecado, como algo errado. Temos que ter muito cuidado, porque tentando evitar que a meninada saia por aí beijando e se pegando, muitas vezes nós estamos tratando como pecado aquilo que não é. E aí nós estamos, aquilo que eu chamo, principalmente em relação aos meninos, aquela masculinidade mutilada, uma sexualidade mutilada, aonde tudo é visto como pecado. E eles acabam descobrindo que não, a verdade não é assim, e aí eles se sentem desconfortáveis porque a igreja não ensinou corretamente, e aí eles começam a dar ouvidos a outras pessoas. Então a gente precisa ficar atento com isso, entender isso aqui de forma bíblica, Não nascemos para o sexo, nem vivemos para isso. O sexo não é o motor, o núcleo da nossa existência. É só mais um item dentro do conjunto de ações e comportamentos humanos. O mundo, as pessoas que não têm a Bíblia como regra de fé e prática, praticam ou avaliam o sexo na perspectiva humana e egoísta, onde o ato sexual é praticado para o próprio prazer, sempre pensando em si mesmo, mesmo que isso machuque o outro, violente o outro. É só olhar a quantidade de adolescentes grávidas, abandonadas e as crianças sem referencial de lar e de paternidade. Não é? Então, o nosso estilo de vida é contrário ao mundo. Faça essa anotação, leia, medite, envie para eles 1 Coríntios 6, do 13 ao 19, Efésios 4, 17 ao 24. O nosso comportamento em relação a todas as áreas da vida, inclusive em relação aí à sexualidade, é diferente do mundo. Tá? Por quê? Porque o mundo tem produzido a banalização do sexo. Banalizar. Por quê? Porque para o mundo, o corpo é um objeto a ser usado. Para Deus é um templo consagrado. Então, é por isso que até semana passada eu ministrei sobre Diná, a filha de Jacó, e Amor. Amor se encantou por aquela moça, mas primeiro ele a forçou e depois ele a amou.
Depois ele quis fazer de tudo para consertar as coisas. O respeito vem primeiro, porque a prática sexual não é apenas uma união de corpo, é uma união de almas. É preciso alguém que se importe com o outro de forma completa, de forma plena. Do contrário, é apenas uma utilização do outro para os seus próprios desejos. E isso é pecado, é errado e autodestrutivo. Nós precisamos pensar nisso. As mentiras da mídia, a mídia em especial filmes de Hollywood, elas apresentam a prática sexual da maneira mais aberta possível, com adolescentes, com jovens praticando isso de forma bem livre, sem nenhum tipo de problema, sem limite, sem controle, não é? Apresenta o sexo como algo banal mesmo. Não é? E aí você tem aqui no Brasil os programas de televisão que distorcem a visão bíblica e o rebaixam o sexo a um ato simplório e pobre, sem qualquer valor ou limite. A mídia está doutrinando a atual sociedade para que aceitemos sem reservas todo tipo de expressão amorosa e para que todos os limites em relação à sexualidade sejam ultrapassados. Assim, eles vendem a ideia do sexo pelo sexo. O que é isso aí? Não é nada demais. É como a visão que os coríntios tinham. Não é? Eles falavam assim, assim como o estômago é para os alimentos, os órgãos genitais é para o sexo. Então a gente pode desfrutar à vontade. Mas tudo que Deus criou tem um propósito definido. O que antes era motivo de tristeza, agora é considerado libertação social. O que fazia as pessoas pensarem para agir, agora motivam a ação sem o pensamento e as consequências estão aí. Uma geração que não respeita o próximo, pois está sendo doutrinada a olhar o outro como um objeto. Como eu disse, para esta sociedade, o corpo é um objeto a ser usado, mas para Deus é um templo consagrado. A gente pode falar aqui sobre tabus, porque tudo que esta geração atual agora dos nossos dias quer fazer é quebrar tabus, quebrar regras, não é? É a desconstrução. Nós temos que desconstruir, porque essas famílias, esse povo é tudo retrógrado, temos que desconstruir. Tabu vem da língua polinésia, que significa algo sagrado, especial. A nossa vida como um todo é algo sagrado. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. É com o nosso corpo que nós cultuamos a Deus. Então por que eu não posso fazer livremente? Porque existem princípios e valores, tabus, que se forem quebrados, destruídos, eu firo a santidade de Deus. Medite com eles em 1 Tessalonicenses 4, 3-7. Então, não é só na prática sexual, é em todas as áreas da nossa vida. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Os cristãos não quebram tabus, ou seja, não quebram princípios, porque são esses princípios, como preservar-se virgem até o casamento, iniciar a vida sexual só depois do casamento, como a única pessoa para amá-la, como pessoa e não como mero parceiro sexual, que evita doenças físicas e psicológicas, pois tratam o ser humano com dignidade e não como objeto. Então é preciso se preservar, não é? Então você tem aí desvios, né, da sexualidade, a masturbação, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, que é o adultério, a lascívia, a pornografia. Por quê? Porque as pessoas fazem assim, as pessoas que estão sem Jesus, porque elas não conhecem a Cristo e o seu coração está o quê? Endurecido. Não é? Então, por exemplo, alguém pode perguntar assim para você, mas por que se preservar até o casamento? É como um carro 0 quilômetro, não é? Uma coisa é você comprar um carro usado, ele já vem com o histórico do antigo dono, não é? Mas o 0 quilômetro não. É você que vai adquirir aquele carro pela primeira vez e é você que vai desfrutar daquele carro pela primeira vez. O casamento é a mesma coisa. Quem já vem com bagagem já vem com histórico, porque não é algo físico, não é igual beber água, não. Prática sexual é junção de almas. Então fica um histórico, ficam marcas na pessoa que vão gerar comparações futuras. Então nós somos sim um povo de tradições, de princípios pela palavra de Deus e nós mantemos sim os princípios fundamentados na palavra de Deus e se isso significar ser considerado pela atual geração retrógrados, que sejamos, porque é melhor seguirmos a palavra de Deus do que seguirmos a loucura que o mundo tem vivido em relação a este assunto. Tudo tem o seu tempo.
Nós vivemos em uma geração, uma sociedade imediatista, em que as pessoas não querem mais esperar, elas querem tudo na hora. Elas querem tudo momentâneo, instantâneo. Como já dissemos, o sexo, a prática sexual é uma bênção. É coisa linda, é coisa de Deus, mas tem tempo, tem hora e tem lugar. Eclesiastes 3:1, tudo tem um tempo determinado. Isso aqui fala de propósito, fala de finalidade. O tempo de espera não é um tempo desperdiçado, mas um tempo de crescimento e amadurecimento intelectual, espiritual, psicológico, profissional, ministerial. Muitos não aguentam porque só pensam naquilo e só alimentam a sua mente, não é, com pensamentos, com vídeos, com fotos, com coisas que despertam seus desejos. Como eu disse, os impulsos não são pecado, mas eles têm hora e lugar para serem saciados, que é dentro do casamento. Então, enquanto solteiros, eu não tenho que dar vazão a estes impulsos. Paulo escreve em 2 Timóteo 2:22, foge dos desejos da mocidade. Foge dos desejos da mocidade. Não é? Olha o que diz em Filipenses capítulo 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, seja isso que ocupe a sua mente. A união entre homem e mulher é para que se torne uma só carne, ou seja, aprendam a se relacionar como casal e assumam um novo formato de vida onde juntos vão construir uma nova família. Tem a ver com independência psicológica, espiritual e territorial, planejamento, investimento. Então tudo tem o seu tempo. Não é? Na adolescência, ali na juventude, é hora de programar o futuro e de construir o caminho que te conduzirá a um futuro brilhante, não é? Para desfrutar dentro do casamento toda a beleza e alegria da prática sexual. Tá certo? Eu costumo dizer que quem faz no namoro vai acabar discutindo muito dentro do casamento. Então discute bastante no namoro, conversem, discordem, aprendam a discordar um do outro, a resolver os conflitos, e aí depois casa tudo bonitinho, tudo certinho, aí vão desfrutar numa tranquilidade extraordinária. Um caminho de santidade. O caminho que conduz à vida eterna é um caminho de santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso, seja sempre firme em suas convicções e consciente de que Deus reprova tais atitudes e que vai julgar toda iniquidade. Nós estamos falando aqui de valores e princípios da palavra de Deus, ou seja, que são inegociáveis. Não se negocia com princípios e valores, independente do preço que você tenha que pagar. Em uma geração tão imoral e libertina, a pergunta do salmista é mais atual do que nunca. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Não é? Então, não porei coisa má diante dos meus olhos. Veja, eu falo muito sobre esse assunto, tenho vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Existem gatilhos que despertam os nossos desejos. Estes gatilhos, se eles forem ativados, irmão, não tem oração que resolve, não tem oração que dê jeito. Fugir toda a aparência do mal. Quando o assunto é sexualidade, o pecado não está apenas na prática do ato. Não é? Então, por exemplo, uma pessoa que está viciada em masturbação, ela não peca apenas quando se masturba, mas quando ela segue o caminho que a levará a este ato, ou seja, a música que ela escuta, o ambiente que ela frequenta, o vídeo que ela assiste, a foto, ela já está pecando, ela está construindo a estradinha para ir lá. O ato é a queda final. Por isso que Tiago diz que todo homem é atraído e engodado pelos seus próprios desejos. Não tem que culpar ninguém, não. Culpar a TV, culpar o filme, não. O problema está em você. Paulo diz, o pecado habita em mim. Então, fuja de toda aparência do mal. Fujam da imoralidade sexual. Ou seja, toda vez que você não foge de qualquer oportunidade que pode lhe levar a uma prática imoral, a uma prática que não agrada a Deus quando o assunto é esse caminho, estas oportunidades, estas chances que você não evita, mas que você entra, que você aproveita, você já está pecando, porque a ordem é fugir, não apenas do ato, mas de todo o caminho que leva ao ato. O mundo hoje quer impor a todos o comportamento sensual, provocativo e imoral deles. A Bíblia condena a prática e a promoção da imoralidade. Deus olha o coração,
o que significa intenção, motivação, propósito. A sexualidade saudável é desenvolvida para agradar o cônjuge e o outro é sempre pensando no outro, no bem-estar do outro, na felicidade do outro. A sexualidade não é algo egoísta, é altruísta, é pensando no bem-estar do outro. E se eu penso no bem-estar dela, ela pensa no meu bem-estar, os dois serão saciados. Ou seja, a prática sexual, quando ela acontece de acordo com princípios bíblicos, além de ser agradável e prazerosa, ela é abençoada por Deus. Que coisa extraordinária. E quando isso ocorre, Deus aprova. Quando nós seguimos a palavra de Deus, Deus aprova esta prática tão linda e maravilhosa que Ele estabeleceu dentro de princípios e valores elevadíssimos de sua palavra e não de acordo com os padrões, como que a gente pode dizer, tão baixos quanto são os padrões da nossa sociedade. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus alunos, seus negócios. Tenham todos uma excelente semana. Nos vemos por aqui no nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe.